De volta aqui no canal para atualizar o que foi a quinta-feira do Grêmio, né? Que teve jogo treino, que teve a apresentação do João Pedro e do Bessosi e que teve também entrevista coletiva na apresentação dos jogadores do vice-futebol do Grêmio, o Antônio Brum. E tem alguns destaques que eles são interessantes. Eu também quero trazer uma situação envolvendo o Bitelo, ou seja, tem bastante coisa para tratar no vídeo, mas eu só começo a falar disso depois da vinheta. Deixa que eu falo, de volta aqui pra gente atualizar Bitelo, pra gente atualizar Breno, pra atualizar a lista de possíveis reforços do Grêmio que ainda existe, mas neste momento o Grêmio não consegue tirar mais ninguém de outro time, alguém que tenha contrato. Por exemplo, João Pedro, ele veio por empréstimo, tinha contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Neste momento o Grêmio tem uma lista ainda de jogadores, mas que estejam sem contrato. E aí um desses jogadores é o Alex Sanches. Quero falar sobre isso, mas antes pedir a tua gentileza para que tu possa te inscrever no canal, possa acionar as notificações, aperta aí o sininho e também, detalhe importante, tá? Além de espalhar o canal por aí, tu faz o seguinte, ó, apertou o sininho, fez a tua inscrição, dá o like. Então sai do vídeo sem dar o like, sempre para KTO e para Marquespan. Vamos lá, o Antônio Brum concedeu uma entrevista, teve o jogo treino do Grêmio hoje, teve o destaque do Bessosi fazendo um gol que tá, pelo menos me disseram que a pronúncia correta é Bessosi, né, e não Bessosi. Mas o gol que ele, um dos gols que ele fez acabou viralizando aí na internet, mas tem alguns tópicos interessantes do que disse o Antônio Brum, tá? Porque naturalmente o torcedor de maneira geral está cobrando da direção do Grêmio contratações mais impactantes do que essas que foram feitas, né? O Grêmio confirmou a saída do Breno, né, que já estava encaminhado, o Breno indo jogar na segunda divisão do futebol italiano, no Bari, vai por empréstimo para pegar experiência e para jogar, né? Porque ele ficando aqui no Grêmio, ele não jogaria, o titular absoluto da posição é o Gabriel Grando. Com isso, todo mundo já sabia, o Grêmio buscou o Kaique, goleiro do Ipiranga, mas o Grêmio não tinha essa intenção de buscar um goleiro de um porte maior. Inclusive sobre isso, em determinado momento foi perguntado na questão de goleiros, porque se falou muito, né? Poxa, o Grêmio tomou um chapéu do Inter na negociação do Rocher. E segundo o Antônio Brum, o Grêmio não chegou a encaminhar proposta para o Rocher. O Grêmio tinha o Rocher numa lista de jogadores que estavam sendo analisados, que estavam sendo, de certa forma, para usar o termo da moda, monitorados, né? Até porque o Rocher, segundo o Grêmio, era um negócio considerado muito caro. Eu não vou entrar nessa parte, né? Porque a gente sabe que o Mário Fernandes negociou com o Grêmio com valor lá em cima, depois, de certa forma, saiu na imprensa de que ele tinha ido muito mais barato para o rival. O Rocher é a mesma coisa, negociou com o Grêmio lá em cima, mas saiu na imprensa de que ele teria ido muito mais barato para o rival. Então beleza, que eles continuem contratando mais baratos, mas essa é a situação envolvendo os goleiros, tá? Eu quero falar sobre o Bitelo, porque o Bitelo, ele tem algumas propostas, né? Chegaram sondagens do futebol da França, chegaram sondagens do futebol da Rússia e chegaram sondagens do futebol da Inglaterra. Inclusive da Inglaterra, o clube mais perto de estar realmente interessado em definir a contratação e levar o Bitelo é o Arsenal, que inclusive mandou alguns... Não, o termo hoje não é olheiros, né? Mas alguns representantes para assistirem jogos do Bitelo na arena. Mas o negócio que foi mais interessante, pelo que eu consegui de informação ainda durante a tarde, para que o Bitelo pudesse realmente deixar a arena e ir jogar na Europa, teria sido do futebol da Rússia. Mas que, para o seu staff, o Bitelo já teria deixado muito claro que entre Rússia, Inglaterra e até a França, a Rússia seria a terceira opção. O Bitelo teria a preferência de jogar na Premier League, jogar na Inglaterra. Depois, num outro momento, quem sabe o Mônaco, que pelo que eu entendi é a proposta menor, mas quem tem a proposta mais vantajosa salarial ao Bitelo e também em condições para o Grêmio, e vale lembrar que o Grêmio tem 70% dos direitos do Bitelo, então o Grêmio trabalha com um número entre 9 e 10 milhões de euros só para ele, Grêmio. Não pelo 100%, só para ele, Grêmio, 70% do negócio teria que sobrar entre 9 e 10 milhões de euros. Então o Bitelo não quer jogar na Rússia. A Rússia quer o Bitelo, mas o Bitelo não quer a Rússia. Bom, sobre outras contratações que poderiam acontecer. O Antônio Brum deixou muito claro que neste momento o Grêmio não trabalha mais com a possibilidade de buscar, até pelo fechamento de janela, de ir buscar um outro jogador que estivesse, por exemplo, empregado. O Grêmio não estaria neste momento, mesmo faltando algumas horas para a janela, negociando aliás, nas últimas horas do fechamento da janela, o Grêmio não trabalhou mais com essa possibilidade de buscar um jogador empregado. O Grêmio teria uma lista de jogadores que já estavam
antes do término da janela, livres no mercado. E um desses nomes é o Alexis Sanches. Sem dúvida nenhuma, dessa lista que tem o Grêmio, um desses nomes é o Alexis Sanches. Bom, o Grêmio não está negociando com o Alexis Sanches, mas o Alexis Sanches é um desses nomes que o Grêmio procurou por estar livre no mercado. É um negócio muito difícil de acontecer, porque se o Soares tivesse saído agora nessa janela, naturalmente o Grêmio aceleraria esse processo com o Sanches para que o Sanches fosse o eventual substituto do Soares, inclusive pela troca de salário, né? O Sanches recebe um pouco menos, mas tu daria esse salário do Soares para o Sanches. Não foi isso que aconteceu, o Soares fica até o final do ano, então o Sanches é uma situação bastante remota para que ele pudesse ser contratado. Então o que mais me chamou a atenção disso tudo, e é claro que é importante, o Antônio Brum vir a público e deixar clara a postura do Grêmio, inclusive no momento em que o Grêmio foi contratar esses jogadores que aqui chegaram, dá até para dizer que teve um certo ranço por parte do torcedor, considerando que o Rodrigo Eli é um jogador que saiu da base do Grêmio, mas que ficou pouco conhecido aqui no futebol brasileiro. Ele faz ainda um aprimoramento de base no Milan e vira zagueiro profissional lá no futebol italiano. O próprio João Pedro, que é um jogador que sai muito jovem do futebol brasileiro, depois de começar pelo Atlético Mineiro, passa pelo Peñarol do Uruguai e vai jogar no futebol italiano, mas são dois jogadores que a direção de futebol do Grêmio, juntamente lá com o pessoal da análise de desempenho, buscou de certa forma cuidar o que seriam os pontos fortes para que esses jogadores se transformassem em alternativas, tá? Para fechar sobre a questão do Michael, por que o Michael não veio? Porque com a chegada do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, que era o técnico do Flamengo, que indicou a contratação do Michael na época no Goiás, mudou o padrão de vida do Michael. Quando o Jorge Jesus chega no mundo árabe, ele exige que o Michael seja super valorizado para justamente que o Michael não precisasse voltar para o futebol brasileiro. Então o Michael, que já ganhava muito, ganhou ainda um aumento. Ele que já morava numa super casa, numa mansão, ganhou um upgrade e foi para uma casa maior ainda. Ou seja, se entregou condições ainda mais luxuosas para convencer o Michael a ficar no futebol do mundo árabe, até porque o Grêmio não tinha esse dinheiro para poder pagar o valor dos direitos e trazer o jogador. Teria que vir por empréstimo. Por empréstimo era a pressão que estava fazendo o Michael. Mas o que fez a direção do Al Hilal? Não, filho, senta aqui, olha, a gente vai te dar esse aumento, a gente vai te dar uma casa maior, a gente vai te dar mais luxo ainda, justamente para que tu tire da cabeça essa ideia de voltar para o futebol brasileiro. Dá para dizer assim que ficou bem explicado pela entrevista do vice de futebol Antônio Brum o que foi a quinta-feira do Grêmio, tá bom? Antes de sair do canal, te inscreve, dá o like, aperta o sininho, espalha nos grupos de WhatsApp e eu volto a qualquer momento para falar de mais ainda das situações envolvendo o Grêmio. Até daqui a pouco!